Sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série sobre vícios da quarentena. No episódio anterior, a gente falou sobre sexo e esse episódio é muito importante de ser assistido, tá? Se você caiu de paraquedas aqui no segundo, faz um favor, volta lá pro primeiro, porque lá a gente refletiu sobre o contexto psicológico que essa pandemia trouxe e esse embasamento é muito importante pra gente seguir aqui no papo de hoje. Agora, se você já é de casa, pega a sua bebida e vamos conversar. Para começar essa conversa, eu já trago um dado. A indústria de produção de bebidas alcoólicas aqui no Brasil já está faturando menos da metade do que era esperado para esse período do ano e até o fim da quarentena é daí para baixo. Mas antes da pandemia, do vírus passar a ser uma realidade pra gente, cá entre nós aqui, jovens, vamos conversar aqui. A gente já estava com uma visão sobre álcool assim bem difundida, para não dizer banalizada. Era uma coisa bem natural, enquanto uma droga lícita. Dá pra gente traçar um paralelo com a época, acho que era a época que os nossos avós eram jovens, né? Aquela época em que fumar, né, que os cigarros eram tudo, que era chique, que era bonito, que era sensual. Vocês já pararam para assistir comercial de cigarro? É uma coisa maravilhosa da gente assistir, porque hoje em dia a gente sabe o mal que o cigarro faz. A gente sabe o mal que as bebidas fazem, mas no mínimo a gente faz assim uma vista grossa para isso e a gente segue o nosso baile. E tudo isso é muito importante para a gente entender em que ponto nós estamos aqui hoje, principalmente quando se fala de lives, porque aqui no Brasil a relação que a gente está tendo com esse recurso da internet é muito diferente do resto do mundo. O YouPix trouxe o levantamento, por exemplo, de que de todas as 10 maiores lives que já tiveram até agora, em 7 delas os brasileiros deram o nome. Nós estamos, no topo nesse sentido, mas inclusive no topo da falta de senso. Nessas lives, inclusive, as dos artistas principalmente, que é o que a gente mais tem assistido, muitas delas, elas têm um ponto em comum para além da música tocando, que é a bebedeira. A gente não só tem grandes marcas patrocinando essas lives, como os próprios artistas bebendo. E a gente aqui do outro lado bebendo também. E daí já renderam cenas lamentáveis, né? Já tivemos artistas altinhos, né, alterados. Tivemos artistas bêbados e tivemos artistas trêbados. Então assim, você pode não ter nem assistido live nenhuma, mas com certeza você já se deparou com o meme de algum artista muito fora de si. E talvez você tenha se identificado também. Um ritual, né? Tá lá o artista fazendo a live, bebendo, e você bebendo do outro lado. E isso faz todo sentido. Agora eu vou falar da minha área mesmo, que é a comunicação. Porque assim, no início desse ano, tava tendo o lançamento lá da tal da Brahma Duplo Malte. Tava começando aí. E eu duvido que você tinha noção, que você tinha interesse, né, muito conhecimento, que você encontrava em tudo quanto é lugar essa Brahma Duplo Malte. Mas agora você sabe o que é. Você deve ter até comprado depois de ver tanta live com isso. E isso, assim, é um super marketing que tá acontecendo. Na quarentena, ok, tem muita gente furando a quarentena, mas não tem um monte de coisa aberta, né? Na maioria das vezes a gente tá saindo de casa para ir pro supermercado. O supermercado agora é o melhor momento das nossas vidas em termos de passeio. Pra mim também. E aí quando eu chego no mercado, tá lá a prateleira de vinhos e a prateleira de cervejas bem servida, com coisas que eu gosto, eu fico feliz. Eu faço meu estoque de bebidas e muita gente tem feito isso também. Tá, mas e aí, para que serve a bebida nesse contexto de quarentena? Olha, a bebida ela serve para absolutamente tudo. 1001 utilidades para o nosso comportamento. Porque veja bem, se você tá entediado, a bebida, ela muda ali, né? A bebida também serve para os momentos de alegria, de comemoração, de euforia. Não por acaso, a relação entre bebidas e lives está bem estreita. E também vem para os momentos em que você simplesmente só quer relaxar, só quer esquecer disso tudo, que é o que a gente faz, né? A bebida enquanto um mecanismo para a gente aliviar o estresse. Isso acontece. Agora, se você vai beber para dar uma relaxada, ou se você vai beber para ficar assim, dopado, dormir, é uma linha que é percorrida.
Se você está gostando desse vídeo até agora, eu te convido a dar um like, a comentar, a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no canal. Sabe por quê? Porque o tema desse vídeo aqui, ele é mais sensível. E toda vez que eu me proponho a trazer essas discussões mais delicadas, o YouTube corta a monetização do vídeo e também o alcance dele. Ou seja, o YouTube avisa menos pessoas que esse conteúdo está aqui no ar. E a única forma de eu poder comprovar para o YouTube que isso é relevante para você que está me assistindo é com você assinando embaixo. E você assina aí embaixo exatamente através de likes, de comentários, de demonstrações de afeto para isso aqui que você está vendo. Todo esse assunto aqui me interessa muito e eu já faço as minhas previsões para o mundo pós-quarentena. Sobre todo o rastro que vai ficar de destruição do coronavírus no mundo. E isso tem muito a ver com pobreza, com desemprego, coisas que a gente já está vendo desde já. E o vício em álcool, em especial, é um vício relativamente barato, porque dá para comprar bebidas com valor acessível, principalmente os destilados, né? Vem um volume grande de bebida e o teor alcoólico é muito grande. Aí essa questão a gente já aguarda. E a outra questão sobre desdobramentos que a mistura do alcoolismo com tudo isso que o coronavírus provocou na sociedade, também combina com uma coisa que foi dita lá no outro vídeo, que é a violência doméstica, por exemplo. Outras consequências psicológicas, sociais, que acontecem como consequências desse vício, né? A coisa ela vai se espalhando, ela vai escalando. E não por acaso a gente logo encontra um ponto racial no meio dessa questão toda. Porque a gente sabe que a maior parte das pessoas que são pobres no país também são pessoas negras. Não é que não existam pessoas brancas alcoólatras no Brasil e no mundo, mas geralmente essas pessoas têm uma renda, têm condições de vida melhores, e isso é muito determinante na hora de você procurar um tratamento, um socorro e evitar inclusive a morte com questões derivadas do vício em bebida. E aí, amados, a gente entra praticamente na parte mais conservadora desse vídeo, assim, chamando carinhosamente. Eu tô me chamando de conservadora agora, para falar sobre questões raciais. E eu preciso ser transparente com vocês antes de entrar no meio desse assunto. Agora eu quero falar diretamente com as pessoas negras e com as pessoas pobres. E para trazer esse meu ponto de vista, que sim, sempre tem muita pesquisa envolvida, eu quero botar a minha vivência para jogo no meio disso tudo aqui. Porque eu, assim como várias outras pessoas negras, carrego um histórico na minha vida, na minha família de alcoolismo, e é claro que isso vai influenciar no meu modo de enxergar essa questão toda. E existe um ponto em comum. O coronavírus e o alcoolismo também são questões para pessoas jovens. Pessoas jovens, elas acham que estão assim, à parte de tudo isso, imunes, fora dessa questão. Mas não é bem assim que funciona. E a gente não pensa muito nisso, inclusive não pensava quando não tinha essa questão toda de quarentena envolvida, né? Então, como assim? A gente não pensa no consumo abusivo de álcool quando nós estamos em festas, quando nós estamos na chopada da faculdade, e muito menos quando nós estamos entre os nossos amigos, fazemos todas aquelas piadinhas sobre coma alcoólico, que se você não reparou na primeira palavra, é um coma, e coma sempre vai ser uma coisa séria. E nós, jovens negros, viemos, assim, a gente não caiu de paraquedas nesse país. Nós viemos, estamos aqui, vivendo as consequências de um histórico bem recente de um período de escravidão. Ou seja, é muito provável que você esteja em uma família que está ascendendo socioeconomicamente. Talvez você seja a pessoa que está vivendo o melhor momento da história da sua família, inclusive. Então imagina só o que não pode acontecer caso você fique com qualquer forma de vício exatamente nesse momento. E isso me lembra alguns papos que já aconteceram aqui no canal, que tem a ver com toda aquela questão de memória ancestral. Parece até uma coisa de outro mundo. Nossa, o que é? É místico agora falar sobre memória ancestral. Não. Isso é uma questão biológica e é uma questão psicológica também. Da biologia, eu imagino que você imagine do que se trata. É tipo explicar por que pessoas negras geralmente têm todo um histórico, né? Famílias negras costumam ter um histórico de doenças cardiovasculares. Isso tem a ver, inclusive, com o nosso estilo de vida
durante o período da escravidão. E não é só isso que ficou marcado na gente, ficou marcado também no nosso psicológico. E o álcool, ele tem um papel muito importante no meio dessa história toda. Por muito tempo, o álcool representou um lugar de saída para todo o sofrimento que acontecia nessa época. E isso tá na gente até hoje. São por essas e outras que eu não consigo engolir com naturalidade, principalmente muitas letras que existem no sertanejo. Tem uma música que, se eu não me engano, ela fala que tipo, álcool, o bar é a minha terapia. Eu acho isso o ó, porque por muito tempo, sim, o álcool foi a terapia de pessoas negras, sim, mas foi o último recurso, a válvula de emergência. Era um negócio de outro mundo que, na verdade, não remediava, né? Só dopava as pessoas, levava as pessoas negras para um outro lugar, mas um lugar que desconfigurava tudo. Não só o mundo delas, mas o mundo das pessoas ao redor também. E já que eu lancei a deixa para falar sobre terapia, muitos profissionais da área da psicologia, da área da saúde mental, estão fazendo atendimento social agora durante a quarentena e antes mesmo dela. Então, se você está começando a ter um consumo muito mais abusivo de álcool, você pode acionar essas pessoas desde já. Mas se você não tem nada a ver com essa história, procura esses profissionais. É muito bom saber que a gente pode procurar ajuda. E olha, gente, falar sobre alcoolismo é um assunto muito denso, muito pesado, muito sério. E claro, a gente falou o tempo todo aqui sobre contradições, né? Os brasileiros, eles têm essas relações mesmo com o álcool, com a cerveja, com a diversão, com o entretenimento, e vai continuar sendo desse jeito. Eu mesma falei aqui, ó, disse tudo isso, eu falei que eu ia parar de beber, eu falei para vocês pararem de beber, também não falei para vocês fazerem isso. O caminho é esse mesmo, é da contradição, e é bom que a gente abrace isso, entenda isso, para fazer coisas melhores daqui para frente. E assim nós vamos seguir.